Você já teve a sensação de estar vivendo no modo automático? Como se os dias passassem por você, mas você não passasse por eles. Você está ali, no trabalho, na mesa de jantar, na conversa com alguém que ama, mas ao mesmo tempo, não está. Existe uma camada invisível entre você e o mundo, como um vidro que deixa entrar a luz, mas não o calor. Você enxerga tudo, mas quase nada te toca de verdade. E a pior parte? Você nem sabe exatamente quando isso começou. As pessoas ao redor dizem que você é distante. Frio, talvez. Ou então usam palavras mais educadas, reservado, na dele, difícil de ler. E você até aceita esses rótulos, porque é mais fácil do que tentar explicar o que realmente acontece por dentro. Porque por dentro a história é outra. Não é que você não sinta. Você sente, às vezes até demais. O problema é que, em algum momento, alguma coisa dentro de você decidiu que sentir era perigoso. E desligou. Só que ninguém desliga por acaso. Esse desligamento, essa sensação de estar flutuando 1 centímetro acima da própria vida, não é preguiça, não é frieza, não é falta de interesse. É proteção. É a sua mente criando uma barreira entre você e aquilo que um dia foi insuportável de processar. E essa barreira funcionou tão bem que você nem percebeu que ela ainda está ativa, operando em segundo plano, mesmo quando a ameaça já passou. A verdade que quase ninguém conta é que esse estado de desconexão não significa que você quebrou. Significa que você se protegeu de uma forma tão sofisticada que o próprio mecanismo de defesa passou a parecer a sua personalidade. Você não é assim. Você ficou assim. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Existem 7 mecanismos psicológicos que explicam por que você funciona desse jeito. 7 padrões que operam juntos como engrenagens invisíveis, sustentando esse modo de sobrevivência que você carrega há tanto tempo sem perceber. O primeiro é o vigia silencioso. Existe uma parte de você que nunca dorme. Uma parte que aprendeu muito cedo que o mundo pode mudar de tom sem aviso. E quando você cresce num ambiente onde a temperatura emocional é imprevisível, sua mente cria um observador interno. Um vigia de plantão 24 horas, escaneando o ambiente, lendo microexpressões, medindo o tom de voz dos outros, calculando riscos. A psicologia chama isso de hipervigilância. Na prática, significa que você nunca relaxa de verdade. Mesmo quando tudo parece bem, existe uma voz baixa dizendo: não se acomode, isso pode mudar. Você está numa roda de amigos, todo mundo rindo, e em vez de rir junto, uma parte sua está ocupada demais avaliando se o clima vai virar. Esse vigia não é paranoia. É a prova de que você precisou se proteger sozinho. O problema é que ele não sabe que a guerra acabou. E enquanto ele estiver no posto, você nunca vai conseguir descansar dentro das suas próprias emoções. O segundo é a câmara de descompressão. Quando algo muito intenso acontece, uma briga, uma perda, uma decepção, você não reage na hora. As pessoas ao redor desabam. Mas você fica calmo demais, funcional demais. E depois, sozinho, talvez a emoção te alcance. Ou não alcance nunca. Sua mente aprendeu a criar um espaço intermediário onde a emoção é filtrada, diluída, às vezes bloqueada antes de chegar à consciência. Porque em algum momento, reagir na hora era perigoso. Talvez chorar significasse ser ridicularizado. Talvez demonstrar dor na presença de outra pessoa nunca tenha sido seguro. Com o tempo, essa câmara ficou tão eficiente que você perdeu o acesso direto ao que sente. Você sabe que deveria sentir algo, mas não sente. Ou sente uma versão diluída como uma música tocando no apartamento do vizinho. Você reconhece a melodia, mas não consegue ouvir a letra. O terceiro é o tradutor quebrado. A psicologia chama de alexitimia, a dificuldade de identificar e nomear o que você sente. Não é que você não tenha emoções, é que elas chegam sem rótulo. Alguém te pergunta: o que você está sentindo? E surge um vazio. Não de emoção, de linguagem. Você sente a pressão no peito, o aperto na garganta, mas quando tenta traduzir em palavras, sai um não sei
ou simplesmente silêncio. E as pessoas interpretam como indiferença. Mas a verdade é o contrário. Você é tão profundo que a própria profundidade se torna ilegível. Esse tradutor emocional foi danificado não por defeito, mas por falta de uso seguro. Porque nomear emoções é algo que se aprende no espelho dos cuidadores. E quando ninguém espelha, quando a emoção da criança é ignorada ou punida, esse tradutor nunca se desenvolve. Você cresce e se torna alguém que carrega tempestades internas e por fora parece um dia nublado sem chuva. O quarto é o arquiteto do controle. Você prefere prever a ser surpreendido. Prefere planejar a improvisar. E quando algo foge do script, um desconforto desproporcional toma conta de você. Isso não é mania de controle. É uma arquitetura emocional construída sobre fundações instáveis. Quando o caos era frequente, você aprendeu que a única forma de segurança é antecipar tudo. E isso funciona tão bem que as pessoas admiram sua organização. Mas o que elas não veem é o custo. Manter essa arquitetura exige que você esteja sempre um passo à frente, sempre calculando cenários. E o mais cruel é que esse controle, que foi salvação, se torna prisão. Porque a vida, por natureza, é imprevisível. E o arquiteto dentro de você ainda está desenhando bunkers para uma guerra que já terminou. O quinto é o fantasma da presença. Você está numa relação e, mesmo presente fisicamente, algo em você já se preparou para a partida emocional. Sempre mantém uma reserva. Um pedaço que não entrega. Porque em algum momento, alguém que deveria ter ficado foi embora. E sua mente registrou uma equação. Proximidade igual a vulnerabilidade. Vulnerabilidade igual a sofrimento. Então, cada vez que alguém tenta se aproximar de verdade, o escudo se ativa. Você começa a encontrar defeitos, a precisar de espaço, a sabotar exatamente aquilo que mais deseja. Você não está fugindo das pessoas. Está fugindo da versão vulnerável de si mesmo que aparece quando está perto demais de alguém. O sexto é o juiz interno. Uma voz que não grita, mas sussurra sempre a mesma coisa. Você não é o suficiente. Essa voz aparece quando alguém te elogia, e você desqualifica o elogio. Aparece de madrugada, quando é a única companhia. Esse juiz não nasceu com você. Foi construído com cada crítica absorvida sem filtro, cada sentimento invalidado, e se disfarça de autocrítica saudável. Você acredita que está sendo exigente consigo mesmo, mas não é exigência, é punição. É a internalização de vozes que nunca foram suas, mas que ouviu cedo demais, quando não tinha defesa contra elas. O sétimo é o arquivo selado. Dentro de você existe um conjunto de memórias e experiências que foram trancadas num lugar de difícil acesso. A mente de uma criança não tem capacidade de processar certas dores. Então, arquiva. Guarda para depois. Mas, depois, nunca chega. Esses arquivos ficam exercendo influência sem serem vistos, como um programa rodando em segundo plano. Por isso, às vezes, uma tristeza aparece num domingo à tarde sem motivo. Uma angústia surge no meio de um momento bom. Não é aleatoriedade. São fragmentos de experiências não processadas encontrando frestas por onde escapar. E agora, a verdade inteira. Esses 7 mecanismos não são defeitos seus. São monumentos à sua sobrevivência. Quando o mundo foi demais, você não quebrou. Você se reorganizou, criou sistemas, fez o impossível, continuou funcionando. Mas existe uma diferença entre sobreviver e viver. Sobreviver é manter tudo isso ligado. Viver é, aos poucos, com coragem e cuidado, começar a desativar o que não precisa mais funcionar. Você não precisa se consertar. O que precisa é se encontrar debaixo de todas essas camadas. Porque debaixo do vigia, existe alguém que só queria descansar. Debaixo da câmara, alguém que só queria sentir sem medo. Debaixo do tradutor, alguém que só queria ser ouvido. Debaixo do arquiteto, alguém que só queria segurança sem controlar o mundo. Debaixo do fantasma, alguém que só queria ficar. Debaixo do juiz, alguém que só queria ser suficiente. E debaixo do arquivo, alguém que só queria que a dor fizesse sentido.
Essa pessoa ainda está aí. Nunca foi embora. Só foi protegida com tanto cuidado que ficou invisível até para você. E se agora você sente algo, qualquer coisa, mesmo que pequeno, mesmo que seja apenas aquele nó silencioso na garganta, saiba que isso não é fraqueza. É o primeiro sinal de que os muros estão começando a reconhecer que podem, finalmente, deixar entrar a luz. Não a luz que passa pelo vidro sem aquecer, mas aquela outra, a que atravessa, toca e fica.